Fala, meu povo sem preguiça! E aí, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para gravar um episódio do nosso podcast e hoje temos uma convidada muito especial. E antes de iniciar tudo isso, essa apresentação maravilhosa, eu quero pedir para vocês que deixem seu like aí no nosso canal, se inscreva e comenta muito pra gente saber o que vocês estão achando dos nossos conteúdos e também dar dicas aí do que vocês querem ver aqui no nosso canal. Vamos apresentar a nossa convidada, que é a Franci Luce. Seja bem-vinda, Fran. Muito obrigada, agradeço o convite de coração, muito feliz em estar aqui hoje. Eu que agradeço. Ela é social media e analista de marketing. Vocês vão entender um pouquinho desse serviço, porque é muita coisa, né, Fran? Nosso Deus amado, Jesus. Se apresenta, conta um pouquinho de você para o pessoal conhecer. Bom, eu me chamo Franci Luce Carvalho, o pessoal me conhece como Fran, especificamente falando. Eu sou, como a Mayalin já disse, social media e analista de marketing. Eu tenho uma agência de marketing digital aqui em Pinda, com outros 2 sócios. Eu cuido dessa parte mais de gestão de redes sociais, então Facebook, Instagram é mais a minha área. Aí tem as outras pessoas que trabalham com tráfego, com parte de design gráfico, enfim, bastante coisa. Fotografia, isso daí eu não me envolvo muito. Eu sou mais a parte de gestão e a parte gestão administrativa e gestão das redes sociais como um todo. Bastante coisa. Ótimo, nossa, gente. E é muito amplo, né? A área não tem como. Não, é coisa Tem muita demais. coisa para fazer e muito trabalho, né? Muito trabalho a ser feito. Mas explica aí o que faz um social media para a pessoa. Às vezes, como tem crescido muito, né? A gente tem ouvido cada vez mais, social media daqui, de lá. O que faz um social media? Conta aqui pro pessoal entender um pouquinho do que você faz. Basicamente, um social media, ele cuida da produção do conteúdo de uma rede social. Então, ele vai gerir o planejamento estratégico da sua rede social para te trazer um fluxo de clientes. Ou seja, focado geralmente em seguidores. Não necessariamente apenas seguidores, mas trazer ali uma linha de conteúdo, trazer um calendário editorial, ele vai te trazer a produção do conteúdo, ele vai te dar e vai te desenvolver também todo o passo a passo para que a sua rede cresça de forma tanto orgânica quanto paga, né? Porque existem essas duas vertentes. Então, é um trabalho bem... É um trabalho amplo e também puxado, né? Porque tem muita coisa a se fazer, não é... A criação de conteúdo é o que você faz de forma ampla, assim, sendo simples para quem tá escutando. Porque é muito trabalho e tem que ter toda uma organização. Sim, até porque não é só a produção do conteúdo, né? O social media, ele faz também a análise das métricas. Sim. Então, todo o conteúdo, ele é produzido em cima de métricas. Então, a gente, primeiro, tem que saber qual que é a persona da pessoa. Aí, depois, a gente vai olhar os insights da pessoa para verificar o que ela já fez que deu certo, o que fez que não deu certo. E aí, cria um planejamento estratégico em cima da empresa dela, que não necessariamente tem a ver com o marketing digital. Então, a gente precisa conhecer de marketing mesmo da pessoa para que seja desenvolvido um conteúdo. Aí, a gente produz toda a ideia, né, toda a linha de raciocínio, que não tem que fazer sentido só pra pessoa. Isso que as pessoas realmente confundem um pouco. Mas pra mim não fez sentido esse post. Mas o post, na verdade, ele não é necessariamente pro cliente fazer sentido, pro meu cliente, é pro cliente da pessoa. Então, ele tem que criar uma linha em que a pessoa de fora entenda o que está sendo trabalhado no perfil dela, o que está sendo comunicado. E aí, em cima disso, são desenvolvidas outras análises, e aí volta todo de novo num ciclo e vai indo até chegar num ponto em que a pessoa realmente tenha um retorno financeiro, né, em cima do meu trabalho. E como foi pra você, né, como que tem sido você ter feito essa transição para chegar? Você sempre quis fazer isso, esse tipo de trabalho? Ou como que foi até chegar aí? Então, na verdade, aí é que começa a história. Eu trabalho nessa área de marketing, tecnicamente, desde os meus 16 anos. Eu fui contratada por uma empresa daqui de Pinda como estagiária no comercial, na área de vendas. E aí, eu fiquei 6 meses como estagiária e fui promovida a... Hoje o pessoal fala consultora comercial, né? Mas era vendedora na época. Uhum.
E aí, como vendedora, eu sentava junto com o meu chefe, era uma empresa pequena, e eu sentava junto com o meu chefe e a gente decidia as estratégias que seriam usadas dentro da parte de vendas para eu poder ganhar dinheiro, porque, né, esse era o objetivo. E aí, com base nisso, ele começou a me deixar mais livre para poder trabalhar essa área de marketing. Então, quem cuidava do Instagram, na época nem era tanto o Instagram, era mais o Facebook, da empresa era eu. Então, eu vendia e cuidava do Facebook, eu fazia as duas coisas. E aí, viu que estava dando certo, etc., e eu migrei para a área de eventos. Então, da parte comercial, eu fui para a área de eventos. E aí, nessa época, eu estava com 18 anos, mais ou menos. Eu comecei a fazer eventos muito grandes, eventos em shopping, evento com o custo, né, do evento muito alto. E eu tinha a equipe para gerenciar. Então, eu recebia o briefing do evento, do que eu tinha que fazer. Sim. Eu tinha que sentar junto com os designers da empresa para poder definir o que seria produzido para esse evento de material. E eu sentava junto com o meu chefe, que era formado em marketing, para a gente desenvolver que estratégias iam ser feitas para esse evento. Então, eu comecei na área de marketing muito cedo. Hoje eu tô com 23. Então, já é uns aninhos ali. Depois eu acabei saindo dessa empresa por vários motivos. Comecei a trabalhar como vendedora em mais outras 3 empresas ali. Só que eu não estava mais feliz trabalhando para os outros. Sim. Eu precisava me sentir um pouco mais livre de novo, que nem eu me sentia. Porque nessa primeira empresa, apesar de eu ter um chefe, etc., era muito livre. Eu conseguia desenvolver mais a criatividade. Eu sempre fui uma pessoa muito criativa. E acabei saindo e falei, vou abrir minha empresa. E na época eu queria ter uma loja de roupa. Por quê? Não sabemos. Gosto muito de moda. Falei, quero ter uma empresa. Vou abrir uma loja de roupas. Falei, vamos nessa. E não era tão fácil assim quanto na minha cabeça foi, né? Uhum. E aí eu fui nessa loja e eu comecei a eu mesma desenvolver o marketing da loja. Só que assim, você passa de uma pessoa que trabalha com eventos para um marketing de loja, são 2 vertentes completamente diferentes. Ah, é marketing, é produção de conteúdo. Não é a mesma coisa. É muito uma ponta na outra. Sim. E aí eu acabei eu mesma começando a estudar para desenvolver a minha loja no digital. Porque eu precisava vender e eu peguei bem a época da pandemia. Então, eu fiquei com a loja por 1 ano e meio, quase 2 anos, basicamente vivendo a pandemia e vendendo. No digital. E eu tinha uma loja física. Então, eu tinha uma loja física no centro. Então, você já pegou aí uma oportunidade de empreender no digital, usando aquilo que você já tinha facilidade. Exatamente. Então, eu acabei fazendo vários cursos na época, fiz muito curso, e aí eu comecei a aplicar tudo. Chegou um momento em que o meu digital estava pagando o meu físico. Então, eu tinha a loja física, que eu pagava aluguel, internet, mais um monte de outras coisas, e mais a mercadoria, só que eu estava vendendo online muito mais do que eu vendia no digital. Aí eu passei a loja para minha casa, porque eu estava vendo um outro ponto, porque a minha intenção era fazer uma loja mais... onde era tudo mais organizadinho, mas não no sentido assim... Era mais privado, era mais confortável para cliente, que ia ser só ela, não ia ser nada diretamente pra rua, ia ser numa sala comercial. Só que daí eu vi que não compensava. Sim. Recebi uma proposta para cuidar da rede social de uma que hoje é uma das minhas clientes, uma das primeiras clientes, literalmente. E ela falou assim, Fran, eu vi que você cuida da sua loja, piriri parará, queria ver se a gente podia fazer uma troca. Eu começo te pagando tanto e você cuida da rede social da minha empresa. Falei, tá bom. Vamos nessa. Oportunidade. Falei, vamos nessa. Tava precisando de um dinheiro mesmo. Falei, beleza. E aí, eu fui e comecei a cuidar da rede social dessa cliente. E deu super certo. No ano passado, eu peguei o Instagram dela pra gerenciar fevereiro, mais ou menos. Então, de fevereiro até dezembro, só com o trabalho da Levier, ela faturou 40 mil reais. Então... a gente falou, meu Deus, realmente funciona. Mas a Levier mesmo, ela começou comigo, depois o Jonathan entrou na história, aí depois o Guilherme entrou na história, e aí virou nós 3, e hoje é isso daí que a gente tem, que é a Levier, ela não se chamava Levier, já começou por aí, o nome Levier começou do nada numa conversa, muito aleatória, e aí a gente acabou engrenando essa jogada. Então, ano passado, a gente começou com 4 clientes, hoje a gente tá indo para 11.
Então, foi um crescimento muito rápido que pra gente foi meio assustador até. Imagino. Mas é muito bom, né? Você saber também ali que tá tendo o resultado. Porque hoje a gente sabe a importância que tem a rede social em tudo, né? Que a gente consegue fazer essa entrega de vendas, que nem você iniciou fazendo as vendas na rede social. E também a rede social é para você também reforçar a sua marca, reforçar o seu negócio. É importante qualquer pessoa que tem um negócio Sim. ter acesso à rede social. Porque hoje em dia, além da rede social ser, que nem você fez, teve duas vertentes, né? Você foi para a área de vendas na rede social e já otimizou, trazendo para empreender. Hoje é seu negócio maior. Sim. Empreendendo nas vendas. Você viu a oportunidade ali que poderia ser de todas as formas e hoje você consegue levar o maior faturamento para os clientes. E aí, como que é para a pessoa que tá, por exemplo, a pessoa que não tem entendimento da rede social, às vezes nem tem rede social e quer começar a estar na rede social e ela, por exemplo, ela pega e seleciona lá por pacote, né? Ela quer o seu serviço e aí se ela exige um tempo para ter um resultado, porque nem sempre, ainda mais uma pessoa que está começando do zero, nem sempre é do dia pra noite, né? É um trabalho. Na verdade, nem só pra quem tá começando. Pra todo mundo, quando a gente vai pegar a rede social de um cliente, a gente fala, não é um resultado imediato. Os primeiros 3, 4 meses são investimentos. Porque até o seu público ele acostumar com o fato de que você está postando e que você tá ali porque você tá vendendo o seu produto, você tá vendendo a sua marca, você tá vendendo a sua imagem, demora um pouquinho para engatar. Até porque a maior parte dos clientes que eu pego são pessoas que geralmente estão sem postar muito tempo e que resolveram que agora querem iniciar com aquele trabalho. Então, a própria plataforma, ela não gera entrega nos primeiros meses. Ela precisa entender que você está querendo que ela entregue. Sim. Então, ele é um trabalho um pouco mais complicado. A gente não trabalha necessariamente com pacotes, porque o pacote ele prende muito o cliente, né? A gente faz uma coisa mais adaptável. Então, vai depender muito da intencionalidade e do quanto tempo a pessoa está disposta a investir e o quanto de valor mesmo ela está disposta a investir para ter esse resultado ou mais rápido ou mais lento, enfim, isso aí vai variar. O que eu falo para a pessoa que hoje quer começar é entender o que ela vende, porque a maior parte das pessoas que vêm falar com a gente não sabem o que vendem. Então, a pessoa fala, não, porque eu vendo uma roupa. Legal, mas a roupa, ela não é só a roupa, né? A roupa é a autoestima, a roupa, ela é a beleza da pessoa, a roupa, ela é um estilo. Então, entregar muito mais o valor do que necessariamente só o produto ou só o serviço. Os benefícios, Tem né? que saber os benefícios. Porque hoje a gente sabe também que as pessoas que estão do outro lado, que na verdade estão querendo comprar, só que eles não querem entender que eles estão comprando. Eles querem mesmo aquele valor gerado para poder adquirir algo, para depois falar assim, não, a minha justificativa é porque gerou algo em mim. Exato. Então, é diferente. A gente fala que tem o conteúdo que você quer postar, o conteúdo que o seu cliente quer que você poste e o conteúdo que ele realmente precisa. Então, a gente tem esses 3 conteúdos ali para dividir. E essa é a parte mais difícil, porque pra gente que trabalha com gestão de redes sociais, a gente não tem que entender a cabeça do meu cliente, eu tenho que entender a cabeça do cliente do meu cliente. Então, com certeza. Ele é todo, é muito mais, não falo nem complexo, mas é muito pequenos passos para você chegar em um objetivo maior, né? Não é só chegar e, quero postar isso, quero postar aquilo. E a gente briga muito com esse negócio de cronograma. É uma coisa que pega muito. Porque se a pessoa não segue, ela não vai ter o resultado. Ela precisa seguir aquela linha do que é para ser trabalhado. Não dá para ficar inventando de um dia pro outro. Falar, hoje eu quero postar Y, amanhã eu quero postar J, depois de amanhã eu quero postar Z. Tudo de uma vez, né? Exato. Também não vai dar o resultado que ela tá esperando. Porque às vezes a pessoa nunca fez nada na rede social. Aí chega lá, contrata uma social media pra fazer.
né, para ter toda aquela linha editorial, conversar sobre, entender sobre o trabalho e entregar. Só que nem os clientes delas estão acostumados a isso. Então começa a ver que você tá formando ali uma rede social, tá trazendo os seus conteúdos, trazendo os benefícios, os valores, porém nem o seu próprio cliente ainda não entendeu como é que funciona. Exato. E aí ele fala pra você, por exemplo, nossa, mas você não tá fazendo nada, eu não tô vendo, ninguém tá vendo nada, porque às vezes nem a pessoa sabe ver. Exato. Então é um desafio, né? Você já teve esse desafio da pessoa, você tá fazendo um trabalho, mas a pessoa não entender? Já aconteceu. Por exemplo, quando a gente fecha contrato, isso é inicial, é com todo mundo. As primeiras 2 semanas você não tem conteúdo no seu perfil, porque eu preciso estruturar o seu perfil do zero, geralmente. Então eu tenho que mexer em bio, eu tenho que mexer em link, eu tenho que mexer em destaque antes de eu postar o primeiro conteúdo. Porque se eu posto o primeiro conteúdo e aí o seu cliente ele entra no seu perfil e o seu perfil ele não está estruturado para receber aquele cliente, as chances de você perder ele são muito maiores do que você manter ou converter ou qualquer outra coisa do tipo. Então, geralmente o pessoal fala, mas primeira semana, mas você não fez nada na primeira semana. Não é que eu não fiz, eu entreguei um cronograma pra você, os seus destaques estão todos arrumados, o seu link da bio tá todo arrumado, o seu Instagram, ele tá estruturado. Então, eu preciso estruturar o seu perfil para você iniciar ali dentro das redes sociais. Então, é um trabalho de migalhas. E já aconteceu muito, principalmente as pessoas não entenderem métricas. Eu acho que é o principal. As pessoas veem que, mas eu contratei. O primeiro mês você perde muito, você não ganha seguidor. Sim. O primeiro mês você perde seguidor quando você contrata um social media. E isso é normal. Assim, básico. Se isso não acontecer, é um caso em 1 milhão. Porque o seu seguidor, ele tá acostumado com um tipo de conteúdo. Aí você muda aquele conteúdo, ou ele não vai fazer sentido para aquela pessoa, ou ela vai achar que é demais pra ela e ela vai deixar de seguir você. Então, você vai perder. E aí a pessoa fala, nossa, Fê, mas eu comecei a trabalhar com você e aí eu perdi, 200 seguidores num mês. É normal, porque você vai tirar aquelas pessoas que não são mais o seu cliente para que novas pessoas que serão seus clientes chegarem. Então, é necessário que isso aconteça. E, às vezes, isso não é muito comum para a pessoa. Ela fica meio com medo, fica meio com um pezinho atrás, já é um susto. E a questão até da pessoa querer ver o lucro, assim, no começo. Sim. Por exemplo, deu 2 meses... Nossa, mas eu já tô 2 meses fazendo esse tipo de serviço e não tô conseguindo cliente novo. Daí você que tá mexendo na rede social, você já tá respondendo até Messenger, né, o direct, tá mandando o número lá, tentando intermediando, né, o contato, você sabe que tá tendo entrega. Sim. E aí a pessoa não teve ciência de que isso tá acontecendo, só que você que tá por dentro da rede social, que você tá cuidando, você consegue. Como que é pra você isso? Aí eu tenho uma história pra contar, acho que é melhor do que eu explicar. Ano passado, quando eu comecei, eu peguei 2 lojas pra cuidar das redes sociais. Que era uma loja de Lorena e uma loja de Taubaté. Os 2 eram do mesmo dono. E na época a gente foi mexer tipo assim, estruturou tudo, mexeu em tudo, porque a comunicação da loja não fazia sentido com o que ele vendia, enfim, tinha várias coisas para estruturar ali dentro. E aí, todo mês, na época, quando a gente pegou o cliente, ele recebia uma média de 4 a 5 mensagens por mês no Instagram, para poder fazer venda. E eu falei, bom, é muito pouco, gente. Nossa, 5 mensagens por mês. Uma pessoa que vende, né? Pra uma pessoa que vende, pra uma loja que tá há tantos anos. Tinha quase 6 mil seguidores no Instagram dele. Eu achei super estranho. Falei, vamos mexer pra poder entender. E aí comecei a mexer. Do primeiro mês pro segundo, a gente passou de 5 para 35 mensagens. Então tava numa média de 1 por dia ali. E aí a gente sempre faz reunião mensal com o cliente para poder entender como que tá o processo, o que tá dando certo, o que não dá, explicar, enfim.
E aí eu peguei e falei, então, vou chamar ele de Joãozinho. Falei, Joãozinho, a gente tá aqui com o resultado tal. Queria saber quantas vendas vieram em cima dessas pessoas, até pra eu poder mensurar, ou se tá tendo alguma falha dentro desse processo de venda. Aí ele falou, não, eu não vendi pra ninguém. Não teve nenhuma venda de rede social. Falei, ué, como que não teve nenhuma venda de rede social? Com 35 mensagens. Com 35 mensagens. Falei, tem alguma coisa estranha aí. Falei, vamos entender o processo desse negócio. Falei, mas e as pessoas tal. Não foi ninguém, não comprou ninguém, não fechou ninguém. Aí eu falei, tem alguma coisa estranha aí. Tá. Aí eu fui ver que, na verdade, o erro tava na parte de vendas dele. Por quê? Lógico que isso já pareceu meio que de cara, mas depois a gente foi analisar como um todo. Pra ter uma resposta concreta. Pra ter uma resposta concreta. E a gente viu que as vendedoras dele não estavam atendendo os clientes corretamente e nem estavam atendendo direito os clientes. Direito que, tipo assim, tinha cliente que mandava mensagem num dia, elas iam responder 2 dias depois. Você acha que eu, que tô esperando que eu não comprar um cropped, que vou comprar na emoção, porque a maior parte de quem compra roupa é na emoção. É na emoção. Vou esperar 2 dias pra poder comprar minha roupa? Não vou. Até lá eu já falei com outra loja, até lá eu já comprei com outra pessoa, até lá minha vontade de comprar a peça já passou, porque daí eu já pensei 15 vezes se eu precisava daquele cropped ou não, e foi. E aí depois a gente mesmo acabou finalizando o contrato com ele por N motivos, porque estava sempre mantendo esse mesmo processo. Porque, no caso, não estava fazendo sentido. Exato. Porque ele não tinha entendido e, na verdade, o erro não estava em vocês. E aí, no final, o erro ia ser para vocês, porque vocês eram os que estavam chegando. Exatamente. O erro sempre acaba sendo da parte mais fraca, digamos assim, sabe? E aí, a gente acabou cancelando o contrato e etc. E aí ele falava, mas eu não tô tendo venda pela rede social. O fato é, quando você contrata um social media, você não vai, a ideia geral não é você gerar vendas exclusivamente pelas redes sociais. É a sua empresa gerar autoridade nas redes sociais, ela ficar conhecida fora das redes sociais e o seu cliente ir até você fora das redes sociais, não necessariamente dentro dela. E aumentar também a visibilidade da sua empresa. Sim. Independente do que ela faça, você vai gerar uma autoridade, mas também aumentar a visibilidade. Porque às vezes você tá anos com o comércio lá, com a sua empresa, só que você não está na rede social. Sim. E às vezes as pessoas, os vizinhos ali, tipo, moram perto, nunca foi na sua loja. Exato. Por quê? Nunca viu, nunca teve interesse. Ou, tipo, é só mais uma do bairro. Exato, tem isso também. A parte de visibilidade é muito importante. Isso que as pessoas não entendem. Elas acham, porque rede social é bobeira. Porque é só postar. Que não sei o quê. Lógico assim, se você não tem condição de pagar um social media para sua empresa, pode você mesmo postar que vai estar tudo certo. É melhor você postar, entre as aspas, sem um conhecimento para que inicialmente você tenha visibilidade, do que você falar, não quero postar, não vou fazer e cair naquele marasmo de... Ou até limitar, né? Tipo, a pessoa às vezes não tem a condição de pagar e aí ela fala que o seu serviço tá ruim pra ela não ter que te pagar. Exato. Mas, então vai lá e posta, tá tudo certo. Mas também, se você não entendeu o serviço do social media, não tem pra que você falar que não presta ou coisa assim. Porque é um trabalho de análise. Sim. E é um trabalho que demanda tempo. Não ocorre do dia pra noite assim, essa conversão. E é que nem a gente falou, você vai fazer as redes sociais, quem vai vender é o vendedor. Exato. Se chegou nele, ele não vendeu, será que o problema tá em você? Exato. Acontece muito da pessoa, isso é normal, da maior parte dos meus clientes. A pessoa, ela vê pelas redes sociais, mas ela vai comprar no físico. Então, por exemplo, ela viu, sei lá, uma propaganda no Instagram, um anúncio no Instagram. E aí ela entrou na rede social do meu cliente, já pesquisou o cliente inteiro ali. Porque todas as informações básicas estão ali nas redes sociais. Sim. E eu não falo só Instagram, porque a gente também trabalha com o Google. Então o Google da pessoa tem que estar estruturado também. Não adianta você ter o seu Facebook estruturado, o seu Instagram estruturado e falar, Google não é importante. Não é assim que funciona.
Tem que estar alinhado, né? Tem que estar tudo muito alinhado, muito. Então, a pessoa provavelmente já entrou no seu Instagram, já viu quem é você, já pesquisou você, já fez tudo. Aí ela foi pro Facebook, porque o Facebook hoje é a segunda plataforma, né, que é de pesquisa. Aí as pessoas vão pro Facebook, pesquisam você no Facebook. Achou no Facebook? Tá faltando alguma informação, que sei lá, seja o horário de atendimento. Geralmente a gente deixa num destaque de dúvidas, mas às vezes as pessoas não olham. Vai pro Google para poder pesquisar você. Então, ela já fez todo um processo de pesquisa. Ela não vai te chamar no Instagram. Ela vai na sua empresa, no físico, para poder comprar de você. Porque ela já fez toda a análise que ela queria. Exato. E é o que acontece com 70% dos meus clientes. E até porque ela economizou num trabalho de pesquisa ali, né? É como você pesquisar algo que você tá procurando mesmo, normal. Só que daí ela vai pesquisar pra saber se aquilo vai atender ela também. Sim. Até questão de tamanho, às vezes a pessoa fica, não vou, porque às vezes nem tem, e não sei o quê. Só que daí se a pessoa tá ali pesquisando, vê a sua grade, que é a sua vitrine, a rede social é a vitrine do seu trabalho. Sim. Ela vai ver e vai falar assim, nossa, economizei meu tempo, agora eu vou lá. Não só a economia de tempo, mas tudo tá ali muito prático, né? Hoje a rede social ela é muito prática. Então, o quão mais praticidade, o quanto mais de informação você consegue dar para o seu cliente através das redes sociais, é mais fácil de você converter ele depois. Porque você já tirou todas as dúvidas. Dúvida não vende. Então, se não tem dúvida, é muito mais fácil você manter ele ali. E é aquilo, você é um perfil no meio de milhares. O que vai fazer você se destacar? Tem que ter um diferencial. Tem que ter um diferencial. Exatamente. Você tem que ser relevante pro seu cliente. Senão ele não vai ficar ali. Ninguém vai querer. Não vai fazer sentido pra ele. Exato. É muito... a gente cada vez mais, a gente vai... E outra, vai mudando sempre, né? Sim. Então, o social media é justamente pra isso. Porque ele tá estudando pra tá atualizado. Sim. Então, se é o trabalho dele, ele vai fazer com êxito aquilo que ele se propôs a fazer, porque é o trabalho dele. Sim, que nem, o pessoal fala muito, por exemplo, agora tá tendo o BBB, né, que Sim. foi uma febre no começo, agora já deu uma diminuída, mas, por exemplo, quando começou, tinha muita gente falando, o que a gente vai fazer com relação ao BBB, que isso aqui, não tem como a gente ter um planejamento exato, porque é tudo por tendência. Então, a gente, lógico que assim... a gente tem um planejamento, a gente tem um calendário, a gente tem uma linha editorial. Então, dentro daquilo ali, a gente trabalha o funil de vendas, de retenção, de atração, de conversão e de retenção e de conversão. Então, a gente trabalha esse funilzinho. Dentro do cronograma, a gente separa os conteúdos que são conteúdo de atração, conteúdo de retenção e conteúdo de conversão. Então, se, por exemplo, vamos um exemplo básico. Na segunda-feira no BBB tem jogo da Discord. E aí gera um meme na segunda-feira com relação ao jogo da Discord. Se esse meme eu posso transformar ele num conteúdo de conversão, eu posso trocar o que tá no meu feed por um conteúdo sobre aquela mesma temática, porque ele tem relação. Então, eu posso trocar, ou sei lá, era um conteúdo de dúvida, eu posso tirar uma dúvida com aquele material. Eu mantenho a mesma linha, o mesmo cronograma, eu só mudo o que vai ser falado. Às vezes nem a temática, às vezes é só o design. Sim, tem que estar atualizado nas tendências, né? Porque o tempo todo tem notícia nova, se você tá atualizado, automaticamente seu perfil vai estar dentro dos parâmetros. É importante a gente ressaltar aqui que a rede social, além de ser importante a gente entender, a gente, principalmente nós, tá sempre nos eventos, tudo. Você chegou a trabalhar com isso, né? Então, tipo, é muito amplo. A gente sabe a importância de ter essa conexão. Você já assistiu aquele filme A Rede Social, do Mark Zuckerberg? Eu assisti, não inteiro, porque eu admito que eu tenho uma péssima mania de não conseguir terminar filmes, mas sim, eu assisti. Então... Ele fala justamente sobre isso, né? Da importância das conexões e de você valorizar o que você faz melhor. Porque, por exemplo, uma pessoa é bom de ver os algoritmos ali. Outra pessoa é bom de finanças. Aí, você precisa de alguém que seja bom de network. Então... Quando você vê isso, a gente começa a entender, né? Porque às vezes a pessoa olha lá nas redes sociais e fala, nossa, por que você tá sempre nesses movimentos? Tem reunião ali, você tá lá. E você vai lá, bota a sua cara, tá nem aí. E daí você vai fazendo conexões e você fala com todo mundo. É importante a gente entender essa conexão, porque até a gente trabalha com rede social.
E se a gente não tiver junto com conexão, qual sentido vai fazer? Se a gente precisa entregar também os nossos conteúdos, além de também poder ter futuros clientes pra gente mesmo, mas ter essa importância. Pra você sempre fez sentido isso? Sim. Ou você era uma pessoa mais tímida ou não? De tímida eu nunca tive nada. Acho que essa parte não era pra mim. Faz muito sentido, né? A conexão é muito importante. E a gente ter essa noção de que a gente não é bom em tudo e a gente precisa, que nem você tem uma empresa que cada um é bom em uma coisa. Sim. Pra poder fazer sentido a empresa funcionar. Eu falo muito isso pros meninos. Eu sou a parte criativa e estratégica. Então, se é para desenvolver cronograma, se é para desenvolver planejamento, se é para analisar as métricas, não sei o quê, deixa comigo que eu vou de boa, sem problema nenhum. Vai fluir tranquilo. Então, todos os cronogramas dos clientes sou eu que crio, todas as estratégias sou eu que crio, e tá tudo certo. Vai eu pegar a parte de fotografia para fazer. Não é comigo, eu não sou fotógrafa, eu não entendo de fotografia, não é a minha área, não é o que eu gosto de fazer e não é o que eu sou boa. Para isso eu tenho o Guilherme e o Jonathan. Então a gente acaba dividindo ali no meio da história. Mas as redes sociais serem um lugar de conexão sempre fez muito sentido pra mim. Até porque as redes sociais elas foram criadas pra isso, né? Elas não foram criadas necessariamente para vender. Sim. A ideia inicial da rede social era você conhecer pessoas, era você se conectar com pessoas. Exatamente. E aí, com o tempo, logicamente, a gente viu uma maneira ali, um negócio, transformou aquilo numa... No próprio filme, né, da rede social, era justamente isso. Eles estavam no meio das pessoas, no meio universitário, para poder... E começaram a entender a necessidade das pessoas, de querer estar perto de outras, e também do que podia trazer isso mais fácil... E não, de alguma forma, ser mais rápido também, né? Sim, a ideia das redes sociais é aproximar pessoas. Então, hoje a gente... Que nem, eu tenho uma cliente que é de Roraima. Então, eu falo com ela todos os dias. Tem o fuso horário, né? Porque tem a diferença de horário daqui pra lá. E a gente se fala todos os dias, faz reunião online, é tudo online. E a gente se conheceu por um evento. Então, eu acabei indo em um evento em que ela estava. Não foi nem aqui em Pinda, foi lá em São Paulo. E aí a gente se conectou, porque ela foi muito, muito amorzinha comigo. E aí depois a gente acabou descobrindo que ela tinha uma empresa, e aí ela precisava de ajuda. E aí quando ela viu que ela realmente precisava e que era realmente necessário, ela veio conversar com a gente e a gente acabou fechando o contrato. Mas assim... É uma questão de você precisa se aproximar de uma pessoa para você se conectar com a pessoa, para você entender o que ela precisa, para você poder entender o que vai ser vendido, para você poder vender para ela. Então, é todo... É todo um processo. E quando você faz, por exemplo, o cliente, que mesmo você tinha um cliente que tinha... era de longe já, no caso essa você já falou o jeito que você conectava. Mas normalmente se você pega um estabelecimento de alguma empresa, né... que seja de longe para você ter esse contato. Você faz todo online, ou, por exemplo, se é de Pinda, mas não mora próximo de você, você faz a conexão online ou você comenta, tipo, combina um dia. A cada 15 dias a gente vai se ver, ou uma vez na semana, como? Depende muito do cliente e do que o cliente está querendo. Tem clientes que a gente consegue fazer tudo 100% online, porque ele não precisa de uma produção de conteúdo. Quando o cliente, porque aí entra numa parte mais específica da Levier, né? Geralmente as agências de marketing, elas não fazem produção de conteúdo. O cliente, ele envia todo o conteúdo para a agência e o pessoal desenvolve o material em cima daquilo. A Levier não costuma fazer muito isso. Nós fazemos a captação de todo o conteúdo do cliente e a gente trabalha aquele conteúdo depois, porque a gente precisa de alguns macetezinhos que é a equipe mesmo que acaba fazendo na hora da captação. E tudo bem também se a pessoa quiser gravar o conteúdo dela sozinha. A gente acaba conseguindo desenvolver da mesma forma, mas a ideia inicial não é essa. Então, a gente depende muito do cliente para poder desenvolver o nosso trabalho. Aí é também uma questão que as pessoas não entendem. Elas acham que a gente vai fazer absolutamente tudo. Sim. E não é assim que funciona. Mas, depende do contrato da pessoa e do que ela precisa, a gente faz uma produção de conteúdo mensal. Então, a gente vai até o cliente, capta todo o material do cronograma
inteiro do mês, todos os vídeos, todas as fotos, o que vai para Stories, o que vai para Reels, deixa tudo muito bem ajeitado, guarda aquilo ali num backup e nós vamos soltando conforme a necessidade do cronograma. Então, é mais ou menos dessa forma que a gente faz. Se o cliente é de longe, a gente passa a orientação, que daí a gente não consegue ir até a pessoa para captar. Sim. Mas a gente passa toda a orientação e marca um dia para ela enviar aquele material pra gente. E a gente conseguir desenvolver todo o trabalho dentro da rede social dela. Ótimo. Bom, a gente abriu a caixinha de perguntas lá, né? No Instagram. E tem algumas perguntinhas aqui que eu vou estar fazendo pra você. Bom, tem bastante perguntinha, então vamos lá. Perguntaram, a primeira pergunta é qual a importância da linha editorial? Bom, a linha editorial ela vai definir o que você vai falar com o seu público, basicamente. Que é uma coisa que as pessoas geralmente não entendem a importância. A linha editorial ela vai definir as temáticas que vão ser trabalhadas dentro do seu perfil. Então, quando você define os temas, você define para quem você vai mandar aquele material, aquele conteúdo. Então, você precisa saber o que você vai comunicar para você saber com quem você vai comunicar. Ou, geralmente, a gente prefere fazer o oposto, que é com quem você vai comunicar para saber o que você vai comunicar. Então, a linha editorial ela serve para criar essa conexão entre a pessoa que você quer atingir e o que você trabalha. Perfeito. A outra pergunta é, a importância da paleta de cores faz sentido? Lógico que faz, é uma questão de identificação. Por favor. Gente, por favor, se você não tem uma identidade visual no seu perfil, crie, mesmo que seja pelo Canva. Crie, porque é uma forma das pessoas acharem a sua empresa sem precisarem da sua logo, digamos assim. Então, se você não tem uma paleta de cores, as pessoas não vão saber que aquele material é seu. Pode ser um material de qualquer outra empresa, de qualquer outra pessoa. Então, defina pelo menos 4 cores para você trabalhar. E aí, cores que tenham um contraste, porque não adianta você pegar cores que não trabalham entre si. Mas aí existe o círculo cromático, que se você jogar na internet, você consegue pegar. Você consegue pegar, tem disponível só para você poder fazer a sua paleta. Ótimo. E é muito importante para a pessoa visualizar também melhor, né? Parece que fica mais, além de ser uma entrega que já denuncia quem que é você, né? Tipo, já falar, agora eu tô vendo conteúdo de tal pessoa. Mas também você se identifica, né? Consegue criar uma personalidade ali do seu perfil. Tem a questão da identidade, a questão da personalidade, a questão do conforto visual também. Tem várias coisas aí que entram no meio da paleta. A paleta de cores, ela é muito ampla, na verdade. Se você for falar de paleta de cores, vai entrar em um conteúdo muito abrangente de colorimetria, significado das cores, a mensagem que as cores passam, é muita coisa ali. Mas se você quiser criar sua paleta pelo você mesmo, se você não tiver condições de pagar uma pessoa para isso, se você mesmo quiser criar, você pode procurar pelo círculo cromático no Google, ele vai te dar o círculo cromático, e aí você consegue ver que cores que contrastam com que cores, e aí a cor que você gostar, você joga lá no Google, por exemplo, vermelho, mensagem da cor, e aí ele vai aparecer para você o significado, para ver se faz sentido também com a mensagem da sua empresa. Ótimo. A outra pergunta é assim, algumas coisas bem claras, né? Tipo, é verdade que tem horário e dia certo para postar? Mais ou menos, não é bem assim, tá? Hoje as redes sociais, lógico assim, tem os horários de pico, que são muito interessantes para serem postados, que geralmente varia de perfil para perfil, mas a média é que seja ao meio-dia, às 6 horas da tarde e às 9 horas da noite. São os horários de pico do Instagram, principalmente. O Facebook é um pouco diferente. Mas hoje, a rede social, o conteúdo, ele é cíclico. Então, ele tem uma duração de, vamos colocar, 24 horas, né? E aí você acaba podendo reciclar esse conteúdo várias vezes, mas é por engajamento. Então, se as pessoas interagem com o seu conteúdo, ele vai aparecer para mais pessoas mais vezes. Mas isso não quer dizer que é porque você postou no horário tal ou no dia tal. Não é bem assim que funciona. Então, é muito
complexo explicar. Mas se você quer começar a postar e você quer trabalhar com horários, tenta trabalhar dentro desses horários, mas postar sempre uns 10 minutinhos antes desse horário de pico. Porque senão o seu conteúdo ele pode meio que sumir no meio de tantas publicações que são feitas no mesmo horário. É verdade, faz total sentido. E aí, essa a gente já respondeu, que é... A pessoa perguntou assim, pra mim que sou leiga, qual o trabalho de social media? A gente já respondeu. Sim. E como fazer os destaques do Instagram correto? Então, você tem que definir primeiro o seu material, né? Qual é o produto que você vai vender. E aí você tem que pensar que dúvidas eu quero tirar. Que dúvidas eu tenho quando eu entro na rede social de uma pessoa. Porque os destaques, eles servem para tirar dúvidas. É basicamente isso. Então, por exemplo, vamos pegar uma ótica, né? Eu quero saber se aquela ótica, ela atende online ou ela atende só presencial. Ah, mas não tem nenhuma informação que diga se ela atende online ou atende presencial. Então, aquilo tem que ir para os destaques. Inclusive, tem um conteúdo de destaques no perfil da Levier que a gente postou essa semana. Tem ótimo aí, ó. A dica já vai lá no perfil. Vai lá, porque tem um conteúdo. Então, geralmente, você pensa as dúvidas que seriam tiradas. E você pensa também em formas de apresentar o seu produto, de forma que o cliente não fique cansado. Então, a gente sugere que os primeiros destaques sejam o de dúvidas, um de localização, um de em alta ou produtos. Se o seu produto, por exemplo, se você trabalha com serviços e são serviços específicos, você pode criar uma abinha de serviços no lugar da de produtos, mas nessa de serviço você tem que explicar qual é o seu serviço, porque só deixar lá às vezes a pessoa não entende. E você tem que ter um destaque em que te apresente ou apresente a sua empresa, para gerar uma conexão, para a pessoa entender o que você faz. Então, geralmente um destaque de comece aqui, ou me conheça, ou quem sou eu, alguma coisa nesse sentido. E, por favor, uma dica, não façam muitos destaques. Uma média ali de no máximo 7, 8. O ideal é que sejam 4, 5. Mas até uns 7, 8 tá tudo bem, porque mais que isso fica cansativo e ninguém vê. E dentro dos destaques, até no máximo 15 stories também. Porque senão as pessoas também não visualizam e saem pulando os seus destaquezinhos ali. Aí não vai adiantar nada. Vai ser um trabalho perdido. A outra é, em quanto tempo o trabalho de social media traz resultado no meu negócio para aumentar as minhas vendas? Depende do quanto você está disposta de tempo e dinheiro. É a básico ali. Porque o trabalho de social media, ele não é sozinho. Eu dependo do meu cliente estar disposto a produzir conteúdos para que ele venda. Não é só ali. Porque, por exemplo, um vídeo. Eu não posso gravar o vídeo para o meu cliente. Não, a empresa não é minha. Então, eu preciso que o meu cliente apareça. Então, se o meu cliente ele não quer gravar um vídeo, ele vai atingir menos pessoas. Porque um post físico, né, estático, ele atinge muito menos do que um Reels. Então, se a pessoa ela não está disposta a gravar, ela vai ter que ter ciência de que ela vai demorar muito mais tempo para ter aquele resultado. Sim. Agora, se ela está disposta, a gente coloca uma média ali, se ela segue tudo que a gente fala, uma média de uns 3, 4 meses, você começa a ter retorno. Isso não quer dizer que você vai, sei lá, viralizar em 4 meses. Não é assim que funciona. Mas é mais ou menos nessa faixa de tempo. Até porque é bom a gente sempre ressaltar que nem a gente tem comentado, o social media, ele vai fazer todo o trabalho, mas o cliente tem que ajudar, né? Sim. No caso, vídeos, fotos. Bastidores. Se você não tiver esse produto e você tenha o cronograma certinho, mas não tá sendo seguido, aí o erro tá nesse meio, né? Exato. Por exemplo, a gente presta mentoria, a gente presta assessoria, a gente presta gestão de redes sociais. São os 3 serviços principais hoje da empresa, né? Quando a gente pega um cliente de assessoria, a gente faz o feed da pessoa rodar 100% com a gente. Os stories, a gente assessora. Então, a gente passa o cronograma e explica para a pessoa como ela vai gerar aquele cronograma, como ela vai fazer aquele material. Se ela não faz os stories, se ela não segue o que é proposto para ela dentro dos stories, ela não vai ter o mesmo resultado como se ela seguisse. Então, isso também é um ponto que acaba interferindo.
E a gente deixa isso claro pra pessoa. Porque senão ela fala, ai, mas esse mês eu não tive retorno. Tá, mas você falou, fez ou tentou fazer o que a gente propôs? Porque se você tentou e não deu certo, aí o erro tá em alguma coisa do nosso trabalho realmente. Sim. Precisa reavaliar. Mas se você não tá seguindo, não tem como nem eu saber se o meu trabalho tá dando certo pra você ou não. Verdade. Então, É complicado. é complexo, é bastante coisa. Aí a outra pergunta é o seguinte. Eu ainda não entendi. Qual que é o perfil do cliente que precisa desse serviço? É o perfil de uma pessoa que ela quer ou ter autoridade nas redes sociais, ela precisa ser vista como uma autoridade, ou ela tem que trazer visibilidade para a empresa dela, ela não tem visibilidade, ou é uma pessoa que ela... Como que eu posso explicar isso de uma forma simples? Vamos pensar. É uma pessoa em que ela vende, mas ela quer aumentar o faturamento dela, de uma forma bem, bem básica. Sim. Ela já vende bem, mas aquilo não está comportando mais o que ela precisa. Então, ela precisa contratar uma pessoa que vá fazer ela vender mais e mostrar as formas que ela vai fazer para vender mais. Geralmente, eu não cuido só das redes sociais do meu cliente. Eu crio estratégia que é de marketing interno. Então, lógico, esse não é o trabalho do social media, tá? Esse é um trabalho de um analista de marketing. Por isso que eu falo, eu sou social media e sou analista de marketing. Porque quando você trabalha uma campanha na rede social, você precisa implementar ela na sua empresa física. Então, eu preciso te dar alguma coisa que vá funcionar no físico também, muito mais do que vai funcionar no seu digital. Então, se você quer aumentar o seu faturamento e você precisa que os seus clientes mesmo te reconheçam, você precisa de contratar um social media. Você precisa contratar uma agência de marketing para cuidar do marketing interno da sua empresa também. Ótimo. A outra pergunta é assim. Qual é o melhor programa para organizar as postagens? Se for para organizar o que você precisa postar, é o Trello. O Trello é o melhor organizador para saber o que você vai fazer. Agora, o único programa que você tem que usar para programar as suas postagens é o Meta Business. Porque se você usar qualquer outro que não seja do grupo Meta, você pode tomar um shadow ban no seu Instagram. E o shadow ban é a derrubada da sua conta. Daí perdeu todo o trabalho. Aí você vai perder tudo. Vai perder seguidor, vai perder o seu perfil, vai perder as coisas que estão arquivadas no seu perfil, porque em grande maioria das vezes você perde a conta mesmo. Então, não fica colocando, por exemplo, o seu arroba em site de sorteio também. Porque você pode tomar um shadow ban por causa disso. Ótimo. Quais os aplicativos para fazer arte? Canva. Basicamente, o crucial. É o queridinho do social media. Eu não uso muito porque eu tenho o Guilherme, graças a Deus. Mas se você não tem conhecimento com design, o Canva, porque ele te ajuda muito. Se você tem conhecimento com design e precisa de um suporte adicional, porque às vezes o Canva ele te dá muito suporte, o Canva também. Mas se você tem muito conhecimento na área de design, o Photoshop é o melhor. Sim. Então, são os dois que eu recomendo. E aí tem o Illustrator também, que ele te dá um suporte. Mas para criação de arte, se eu fosse colocar ali, seria o Photoshop. O Photoshop e o Illustrator é pago, né? É pago. É bom deixar ressaltado isso. Que aí o Canva você tem a versão gratuita e a versão paga se você quiser mais completo. O Canva, a versão gratuita, ele já te dá um suporte sensacional. Tá? Ainda mais pra quem tá iniciando, né? Exato, ele já te dá um suporte sensacional. A versão paga não é cara, tá, gente? É R$35. Você pode adicionar 5 pessoas, então tem como você dividir esses R$35 em 5 pessoas, o que é maravilhoso, que é muito mais barato. Sim. E aí você tem opções muito maiores ali de arte, de muita coisa. Mas, por exemplo, quando eu tinha a loja, eu usava o Canva só a versão gratuita. Eu só fui contratar o pago quando eu passei pra Levier. Então, assim... Porque também agora tem mais trabalho, tem que ser mais completo. Tem que ser mais completo, então eu precisei pagar. Mas, no geral, você pode ficar com o gratuito que ele vai te suprir maravilhosamente. Ótimo. A outra pergunta é assim, como eu sei fazer a bio perfeita?
você precisa... Não existe uma bio 100% perfeita, né? Aquelas chamadinhas pra gente poder converter. Mas a bio ideal, que a gente fala, é que você tenha uma chamada pra ação. Não digo nem uma chamada pra ação, mas assim, uma mensagem do que você trabalha. O que é o seu objetivo dentro do Instagram, para as pessoas entenderem o que você faz. Depois, aí vai depender do perfil da pessoa, se é um perfil de venda ou é um perfil pessoal, mas a sua localização é importante ter, se você trabalha com um produto físico. Então, se você atende em Pinda, você coloca Pinda, se você atende em São José, você coloca São José. Se você envia para todo o Brasil, você coloca que você envia para todo o Brasil. Formas de pagamento são legais ter em algumas bios específicas, mas não adiciona muita coisa, adiciona PAG, né, que é o PAG, cartão, barrinha. Não precisa nem dar espaço, porque senão você consome caractere. Cartão, Pix e tá tudo certo. É legal você ter também alguma informação de produto que você vende ou que você atende. Então, ou, por exemplo, especialista em design de sobrancelhas, especialista em não sei o quê, porque o pessoal entender o que você, além da sua mensagem, do seu objetivo, entender o que é realmente o seu trabalho. E uma CTA, que é realmente a chamada para ação. Clique aqui, chame aqui e aponte para baixo com o link do seu contato. Ou um link clicável, né? Que a gente fala que é a landing page ou a home page. Aí depende do seu. Mas as informações básicas são, resumindo, mensagem inicial, o que você trabalha, a sua localização, formas de pagamento e CTA. E fim. Sem ficar lotando de muita informação, pelo amor de Deus. É uma bio, tá? É básica. É o básico. É só pra você entregar. Bom, das perguntinhas a gente finalizou. É bom porque a gente consegue ter essa amplitude do que faz, né? Porque às vezes as pessoas hoje... a social media cresceu muito, principalmente durante a pandemia. E aí, a perguntinha que não quer calar. Já até com medo. As pessoas que estão assistindo, que às vezes têm interesse de entrar para a área, qual os cursos que você indicaria para elas? Olha, eu fiz muito curso da FGV, na época que eu tava estudando, começando. Os cursos, eu trabalhei lá, né, inclusive, e eram liberados bastante cursos para os funcionários. Então, o que é ótimo. Você já faz um estágio, já tá ali, já... Exato. Então, eu acabei fazendo muito curso lá. E depois que você sai, você ainda tem um login. Enfim, dava pra estudar. Então, cursos da FGV voltados para as áreas de marketing são muito bons. Cursos do Sebrae, para quem tá iniciando e não tem dinheiro para pagar, também é sensacional. Tem cursos ali que te ensinam muita coisa de forma gratuita, mas... onde eu realmente aprendi foi com a Keila Neves. Diga-se de passagem maravilhosa. Diga-se de passagem maravilhosa. Inclusive, ela tá com turma aberta agora. Ela tá com turma aberta. Eu fiz o curso dela, eu tenho o curso dela. Então, eu aprendi realmente a trabalhar como social media quando eu fiz o curso dela. Hoje, eu aplico muito do conhecimento que ela aplica nos perfis dela. O Paulo Cuenca também é um cara sensacional. O conteúdo gratuito dele já é muito bom. Eu ainda não tive a oportunidade de fazer o pago, mas eu vou fazer. Mas ele também é uma pessoa que eu recomendo muito seguir. É uma pessoa que eu recomendo muito consumir o que ele posta e salvar o que ele posta. E principalmente aplicar o que ele posta. Porque ele e a Keila têm um conhecimento da área de marketing que é fora do comum. E eles também, é legal porque eles estão sempre, todos os dias, tem dicas ali no perfil. Então, são dicas gratuitas que você consegue acessar rápido e também já aplicar, né? Sim. Se você fizer e já aplicar, já tá avançando, já dá pra ter um norte da direção que você quer tomar. Não, mesmo. Dá pra ter muita coisa. E um adicional que eu falo é que se você já fez você já estruturou, né, aprendeu um pouco que seja com a Keila e um pouco com o Paulo, vai dar uma olhada no perfil da Bianca Andrade. Porque ela também é uma baita de uma marqueteira digital, que tem como você que tem produto físico e precisa e não tem facilidade de criar uma estratégia, não tem condições de pagar um social media para poder criar uma estratégia para você, analisa o que a Bianca posta.
porque você consegue ver exatamente a diferença de uma campanha para outra, e lógico que a ideia não é copiar, mas a ideia é adaptar. Então você pode adaptar as próprias campanhas da Bianca para o seu perfil de um produto físico, que talvez ele funcione muito bem, porque ela é muito boa também no que ela faz. E a gente consegue também acompanhar todas as dicas no YouTube, né? Que hoje tem de forma gratuita muito conteúdo, muitos vídeos. Inclusive, na área de marketing mesmo, a gente teve a oportunidade de ter, esses dias atrás, aulas com o Washington Oliveto lá no podcast do Thiago Negro, no canal dele. E foram dicas maravilhosas e de campanhas que a gente acompanhou aí, que tem música que toca até hoje, a gente sabe, e nunca entendeu essa questão da publicidade, né? Porque vem crescendo e a gente tá consumindo conteúdo todo através da publicidade. E o marketing tá envolvido em tudo isso. Sim. Às vezes a pessoa fica assim, nossa, mas o que o cara do marketing vai fazer pra mim, pro meu negócio? Eu tô iniciando agora, mas eu quero ter acesso a isso para poder ampliar de alguma forma. A gente entregou aqui muitos segredinhos aí de milhões, né? Porque às vezes a pessoa fica assim, nossa, aonde eu vou ter acesso a isso? Ou por onde eu vou começar, que eu acho que é o principal. As pessoas falam, por onde eu começo? O que eu faço? Meu Deus, me dá um norte ali. Quem eu procuro? Então, você que tá aí assistindo e precisa e quer uma dica, vá procurar essas pessoas. Aquelas maratonas gratuitas que o pessoal faz no Instagram e junto com o YouTube são sensacionais. É a melhor forma de você saber por onde eu começo, como eu começo, o que eu faço e etc. Aquilo ali no começo me ajudou muito. Eu fazia direto maratonas gigantescas de emendar uma na outra. Porque pra mim fazia sentido, eu precisava daquele conhecimento na época. Hoje, daqui a pouco, eu espero estar fazendo essas maratonas. É verdade. Essa é a meta, né? Essa é a meta. Mas, tanto que eu fiz uma live já com o Jonathan explicando sobre identidade visual, sobre branding, que era uma coisa que há 3 anos atrás eu tava assistindo pessoas falando sobre. Então, se você quer começar, vá pro YouTube, vá pro Instagram, participa de tudo que você tem gratuitamente. Porque quando você entrar pro pago, lógico que é muito maior, mas você já vai ter uma ideia do que realmente você precisa. Cru, né? Você já tem uma noção, e aí te auxilia e te ajuda você a ter melhor, melhor performance, né? Não só melhor performance, mas você comprar o curso que é certo pra você. Porque hoje a gente fala, nossa, eu tô cansada de ver publicidade de curso no Instagram, que é uma realidade. Sim. O quanto que a galera vende curso no Instagram Agora virou moda, virou febre. Mas é você entender que curso realmente você precisa, que curso não precisa. Porque às vezes, por exemplo, tem cliente meu que falou assim, eu comprei um e-book de como postar nas redes sociais. Tá, mas... Oi, eu tô aqui. Entendeu? Eu faço isso pra você. Tudo bem, você quer entender? Eu te explico, não precisa gastar dinheiro com isso. E às vezes a pessoa gasta um valor absurdo e ela não precisa daquilo porque ela tem aquilo de forma gratuita. Então, é você saber realmente aonde investir o seu dinheiro. E outra, além das pessoas acompanhar, né, essas redes sociais que nós estamos falando, tem que acompanhar a Levie também, né, que dá dicas favor. Lá. Dá dicas lá, faz live, explicando vários conteúdos. Então, o pessoal tem que seguir para poder ter esse conhecimento. E o conhecimento gratuito ali. É gratuito. A ideia é trabalhar tudo gratuito. Até o momento, a ideia é essa. A gente, lógico assim, como eu falei, até comentei com você. Eu tô gravando um curso junto com o Jonathan para entregar pros nossos clientes, especificamente e inicialmente. A ideia não é monetizar esse curso inicial. É pros nossos clientes de assessoria exclusivamente falando. Mas... mais pra frente, pode ser que a gente libere pra algumas pessoas que estejam seguindo a gente no perfil. Que nem, eu reiniciei o perfil da Levie faz pouco tempo. Eu trabalhei com ele quando eu abri a Levie, ele tinha um outro nome. A gente arquivou tudo que era desse outro perfil, tirou seguidores de lá, porque a gente faz isso, a gente tira seguidores quando não faz sentido a pessoa tá ali mais pra gente também. E voltou do zero. Então, hoje o perfil da Levie, ele tá super pequenininho.
Só que todo dia a gente entrega material pra ele. E todo dia a gente pegou o perfil da Levier, vai fazer um mês pra realmente trabalhar ele que nem a gente trabalha o perfil dos outros clientes. A gente tava com 70 seguidores, a gente tá com 160 mais ou menos. Então dá pra ter um crescimento. Se você quiser realmente fazer, lógico que dá. No seu perfil também rola super fazer isso. Mas a ideia é sempre entregar. E a gente já entregou 3 análises de perfil gratuitas pra quem segue a gente. E aí são pessoas que... A análise de perfil, pra quem não entende, é um passo a passo do que você tá fazendo certo e o que você tá fazendo errado dentro do seu perfil. E o que você deve fazer pra fazer o certo. Então, a gente te dá literalmente o caminho ali. Sim. A gente não faz a execução, mas a gente dá o caminho. E a gente já fez isso pra 3 pessoas. Olha que ótimo. Então... As pessoas ali têm a oportunidade de ter coisas que às vezes precisa e não sabe como, né? Exato. O que é excelente, porque às vezes as pessoas estão procurando e tá tão perto, né? Porque às vezes conhece... Tô aqui do ladinho. Tô aqui do lado, gente. Centro de Pinda. E a gente tá sempre aí conectando com as pessoas justamente pra gente poder ampliar isso também. Porque a nossa entrega do nosso trabalho, a gente sabe que a gente faz. Uhum. Mas as pessoas também entendendo que o real propósito, né? Pra poder ter essa entrega pra mais pessoas, é muito importante. Porque se a gente tá aliado com pessoas que têm os mesmos objetivos, a gente é a média das 5 pessoas que a gente convive. Ou seja, se a gente tá aliado com pessoas boas, a gente vai só evoluir, né? Exato, a ideia é essa. É o que a gente precisa. E aí, quanto à rede social, quando você começou a mexer, você foi trabalhar tanto na da sua empresa, e aí como concilia isso com o seu pessoal? Na verdade, eu sou muito ativa na minha rede social pessoal. Eu sou ativa nos stories, no feed eu não sou. Tá? O feed é raro. Mas eu divido muito. A minha rede social pessoal, lógico que eu posto o meu trabalho, eu posto algumas coisas que eu faço pra Levier e até por um tempo eu postei muito mais na minha pessoal do que na Levier, né? Mas eu divido muito pra não ter essa mesclagem muito ampla. Até porque a minha rede social pessoal é a minha vida privada, tecnicamente. Sim. A Levier é meu trabalho. É tipo sua família. Exato. Realmente, a minha rede social é a minha família. Porque se você entrar no meu perfil, vai ter foto com meu afilhado, vai ter foto com meu namorado, vai ter foto com a minha mãe. Sim. Entendeu? É muito isso. Mas se você entrar na Levier, você vai ver conteúdo, você vai ver o meu trabalho, você vai ver a geração da minha autoridade e da autoridade da minha empresa ali dentro. Então, eu faço bastante essa divisão. Uma dica que eu dou para quem tem perfil pessoal e tá trabalhando profissional dentro do pessoal divide. Porque a sua vida privada, ela é muito diferente da sua vida empresarial. Então, não tem como você trabalhar o seu dia a dia. Lógico que, assim, é importante, de certo modo, sim, porque você vai humanizar o seu perfil. Mas você delimitar uma linha entre o que é bastidor e o que é vida pessoal. Sim. E isso é o importante. Eu vejo muita gente que tá no perfil da empresa postando foto pessoal. E isso eu já falo, meu Deus do céu, por favor. E é na questão do perfil mesmo, até pra não gerar uma confusão na cabeça dos seus clientes, né? Sim. Porque a pessoa tá lá tentando entender o seu propósito da loja ou a ideia do que você quer vender, e daí entra lá, tem a foto do cachorro comendo ração. Exato. A pessoa vai ficar confuso pra pessoa. Vai ficar confuso pra você, vai ficar confuso pra pessoa, vai ficar confuso pra todo mundo, e não vai ser legal. O perfil da empresa, ele é pra mostrar humanização, obviamente, porque é uma rede social, são conexões, você não tem como trabalhar a rede social sem você aparecer, não tem como você trabalhar a rede social só com postagem de post estático e imagenzinha do Google, é impossível fazer isso, as pessoas não vão se conectar com você, mas não tem como você também trabalhar 100% o seu privado, porque não vai entregar conteúdo. Então, é uma linha muito tênue. Então, tem que saber separar ali um pouquinho, pelo menos. E a gente tem que ter noção também
que uma coisa é diferente da outra. Sim. Independente de ser a mesma pessoa, você tem que saber separar isso, porque cada vez que a gente que tá fazendo as coisas querendo deixar um ar mais profissional, é até para passar a autoridade que a gente quer. Sim. Você quer deixar a autoridade da sua empresa com um perfil bagunçado. Por exemplo, você tem uma empresa há anos, e aí você fala assim, mas eu tenho há anos, eu trabalho há anos, eu sei da minha credibilidade no mercado. Tá, mas aí você vai olhar o perfil da pessoa. No destaque tem uma foto de uma roupa aleatória, daí chega lá no outro tem um cachorro com um passarinho, e aí daqui a pouco a foto da pessoa, metade da cara. Tipo, o que tá acontecendo? Exatamente. Quem é você? Quem é você, meu anjo? O que tá acontecendo aqui? Deu um bug? Mentira, tadinho. Qual é o seu propósito? Qual que é o seu propósito? Não, porque assim, as pessoas ficam confusas mesmo. E às vezes o fato da pessoa conhecer já a pessoa é mais tranquilo. Só que as pessoas novas que estão chegando, ela quer ter uma sensação de eu tô confortável aqui, pra mim tá sendo legal olhar esse perfil, porque gera não só as dúvidas, né, das pessoas em relação ao que tá acontecendo ali, mas também aquela coisa, tipo assim, se ela é organizada na rede social, pô, vai ser legal, acho que a loja deve ser da hora. Exato. Né? Não só a questão da organização. A questão da organização, ela é realmente muito importante. Você precisa ter uma organização no seu feed. Não existe feed perfeito, é o que a gente deixa claro para as pessoas. Não tenta criar um feed perfeito, porque isso não vai existir e você vai se frustrar com aquilo. Mas você entender o que realmente você quer trabalhar ali dentro. Separa, de verdade. Separa 3 conteúdos que você queira trabalhar, 3 materiais. Um exemplo, a Levier. A Levier fala de marketing. A Levier, ela fala de bastidores, porque tem muito bastidor nosso ali. Por exemplo, perrengue meu e do Jonathan, direto você vai ver a gente passando perrengue, porque eu mostro como é que eu faço um cronograma. Você acha que fazer um cronograma é fácil? Não é, a gente fica surtando, fica igual 2 doidos. Não é. A gente fica igual 2 doidos. Então eu mostro o perrengue que eu passo. Você aplicativo pra você poder facilitar pra você, por exemplo, você faz o cronograma no computador, deixa lá, tem um acesso fácil, porque é o computador. Sim. Mas se você quiser olhar ali no celular rápido ali... Tem o Trello. Agora. É o Trello. Deixa eu abrir aqui. Ó, mostrar que o pessoal tá abrindo. Vai demorar 2 anos pra abrir, mas ele vai abrir. Aqui, ó. Trello. Com todos os cronogramas de todos os clientes, ó. Todos os clientes. Então, o Trello você consegue ter acesso no computador e no celular, Sim. que facilita a vida muito. Demais. O social media precisa disso. Precisa, não só o social media, qualquer pessoa. Você quer organizar sua vida, vai pro Trello, porque o Trello é sensacional. É tudo, né? É tudo. Você consegue ticar até as atividades que estão pendentes, as que não estão pendentes, as que você já finalizou, as que são do dia. Tudo você consegue fazer ali. E aí, voltando à questão do conteúdo, que é o que eu tava falando que é importante de separar 3 temáticas. Sim. Separa, por exemplo, no nosso caso, marketing, bastidores e administração, que é a administração da empresa, né? Então, a gente conseguiu separar nessas 3 temáticas. Separa na sua empresa, por exemplo, você trabalha com um exemplo, vocês trabalham com roupa, né? Eu quero falar sobre costura, eu quero falar sobre bastidores e eu quero falar sobre autoestima. Porque roupa geralmente tem coisa de autoestima envolvida. Sim. Então, você vai trabalhar essas 3 temáticas dentro do seu perfil. E aí, você faz a divisão ali do que... não só das temáticas, mas dos materiais, né? Dos conteúdos. Da entrega. Da entrega do que vai ser feito. Pra quem tá vendo. Porque a pessoa fica em dúvida, às vezes, tem um negócio ali e ela quer alinhar, né? O perfil, por exemplo. Às vezes, tem muito conteúdo e ela não sabe como publicar. Exato. E aí você tem que colocar uma linha de raciocínio mesmo pra tudo. E também mesclar, né? Porque nem por exemplo, você vai... eu sou uma pessoa séria, então vou postar tudo sério no meu perfil. Precisa de um memezinho de vez em quando. Eu tenho um perfil de um cliente que a ideia daquele cliente era gerar autoridade. Ele queria gerar autoridade pro perfil dele. Então, a gente ficou basicamente quase um ano só trabalhando a autoridade do cliente.
E aí tava tudo muito sério, tinha muito conteúdo de valor, tava muito legal, tal, mas não tinha nada, sabe, divertido, não tinha nada. Aí eu falei, linda, vamos colocar uns memes aí? Aí, né? Vamos dar uma brincada, dar um tchan. O que você acha? Ela, ai, mas não vai ficar muito, o que é mesmo? Divertido, não vai tirar muito a minha... Ela falou alguma coisa de, pai, não vai tirar minha autoridade, uma coisa nesse sentido. Falei, não, se você trouxer o meme pro seu público, pro seu conteúdo, tá tudo certo. E, nossa, o perfil dela engajou de um jeito com uns memes. E a gente trabalha meme uma vez por mês no perfil dela. Se você entrar, você vai ver que certinho, é uma vez por mês. E pra ela super funciona. Porque você dá uma quebra naquilo. Que é tanto marketing de conteúdo, que uma hora você vai ficar doido. Seu cliente, seu seguidor não vai aguentar. Então você precisa trazer uma coisa meio divertidinha ali. Pra dar um balanço. E é interessante também que você comente sobre essa questão de entrega. Por exemplo, cada tipo de conteúdo a gente sabe que tem um alcance diferente, principalmente ali no Instagram, né? Sim. Que a gente sabe a questão do algoritmo. Como que é pra pessoa, por exemplo, que tá começando a entender agora, ela entender a diferença dos algoritmos? Já é mais complexo. É mais complexo, porque daí ela vai precisar estudar um pouco sobre os insights, ela precisa entender o que são os insights, o que realmente é o contas alcançadas, o que realmente é o ganho de seguidores, o que é realmente o engajamento, ela precisa entender um pouco daquilo. Mas, para ela poder começar, a gente fala assim, entenda que o Reels, ele te dá maior alcance de forma gratuita e mais rápido. Mas isso não quer dizer que você não tenha que trabalhar os outros tipos de postagem. Porque se existe, aqueles conteúdos é para serem trabalhados de todas as maneiras possíveis. E é bom sempre ampliar, deixar isso bem claro, né? Que não é só um tipo de conteúdo que vai entregar tudo que você precisa. Exato. Porque cada um vai para um nicho, né? Exato. Geralmente o Reels, ele serve muito para alcance, obviamente, mas também para entregar um conteúdo mais fácil de ser visualizado e mais rápido ali. O post único, que é o post estático único que a gente fala, ele é algo... Você pode trabalhar a legenda, por exemplo, mas você pode trabalhar um conteúdo de valor que não seja algo muito grande, muito extenso, que você tenha que se desenvolver muito. Os carrosséis, eles são para conteúdos mais longos e que você tenha a intenção de que o seu público salve. Então, se você quer que o seu público salve um material, algo para ele ver depois com mais facilidade, é o carrossel. E aí, se você quer desenvolver o seu produto, você tem que postar o seu produto. E aí, você tem que trabalhar a sua legenda. E aí, existe também uma formulazinha para trabalhar a sua legenda. Não adianta nada você postar. Um outro exemplo, que eu prefiro trabalhar com exemplos para as pessoas entenderem. Uhum. Você tá postando um óculos de sol, que você quer vender esse óculos. E aí você posta a sua foto lá, usando um óculos de sol, que é a foto que você... Aquele produto é o seu produto mais top da sua loja. E aí você coloca assim, óculos de sol com proteção UV. 3 pontinhos, hashtag. Isso não é legenda. Legenda é assim, você não vai vender com essa legenda. Você vai só falar pra pessoa olhar e falar, nossa, que bonito, uma foto. Parabéns, deve ser a foto da pessoa. Que é isso que a gente pensa realmente, a maioria. Então, ali, quando você quer postar um produto, você tem que explicar o seu produto, você tem que colocar valor no seu produto, porque daí entra em código de defesa do consumidor, você pode tomar uma multa. Então, entra várias coisas. Então, cada material, ele serve para uma coisa. Vídeos mais longos, faça quando você precisa explicar um conteúdo muito extenso. Mas tenha ciência de que o vídeo longo ele não vai ter a mesma entrega de um vídeo curto, porque as pessoas estão cada vez menos assistindo vídeos longos, querendo coisa rápida. E saiba diferenciar as necessidades de conteúdo. Então, cria um cronograma para você e fala, esse conteúdo é mais extenso, ele vai para um carrossel. Esse conteúdo eu posso trabalhar mais curto na legenda, ele vai para um post único. Esse conteúdo eu posso passar 3 dicas rápidas, ele vai para um Reels. Ah, não, eu preciso falar muito desse conteúdo. Vai para a gente fala que é o IGTV, que hoje já não existe mais, né? É a aba vídeos. Uhum. Então, você delimita ali
para você entender qual é a necessidade do seu conteúdo, qual é a sua necessidade de entrega e qual vai ser o retorno que você vai ter com aquilo. E aí você consegue medir as suas métricas. Perfeito. É importante as pessoas entenderem, porque não é só postar, né? Porque se você for um criador de post, é aquela pessoa que realmente não quer entender da rede social, mas ela vai postar. Assim, eu tô fazendo de alguma forma, eu tô deixando uma visibilidade aleatória lá pra pessoa. Exato. Mas aí é a questão da entrega. Agora, hoje a gente tem visto cada vez mais que tá aparecendo a questão das hashtags, que estão tirando isso. Como que você pode explicar para as pessoas que estão, por exemplo, às vezes entra num perfil, a visibilidade está boa e não tem hashtag nenhuma no texto, por exemplo, na legenda? É que as hashtags antes, elas eram importantes. Eu ainda acho hashtag importante, tá? Eu prezo muito pelo uso de hashtags ainda, porque eu ainda tenho um retorno bom por elas na maior parte dos meus perfis. Mas as hashtags, elas não são tão extremamente necessárias, porque hoje o algoritmo, ele direciona muito melhor. As hashtags, elas serviam para esse direcionamento, por pesquisa. Hoje, quando você cria o seu Instagram, você já seleciona nele quais são os conteúdos que você gosta. Então, você não precisa de tanto direcionamento assim. A própria plataforma já entende. E a questão do texto também, né? O texto, por exemplo, você vai fazer uma legenda bem feita, porque hoje também tem os copyrights, né? Faz uma legenda bem trabalhada, automaticamente as palavras ali de persuasão, as palavras que estão ali, podem ser entregues mais rápidas. Sim, Eu também sou adepta a hashtag. Eu gosto, eu acho que a entrega é legal. E eu acho que pra mim também faz muito sentido. Sim. Acho que depende da pessoa. Depende muito da pessoa. O texto, a legenda é importante, sim. Hoje, o Instagram, ele reconhece tudo que você posta. As redes sociais, elas reconhecem absolutamente tudo que você posta. Então, qualquer palavra que tá ali, ele consegue identificar, sim. Só que eu não abro mão delas hoje, não. Eu prefiro continuar trabalhando, porque por mais que elas não sejam extremamente necessárias e que os perfis, hoje, perfis grandes conseguem trabalhar sem, os perfis pequenos ainda precisam desse direcionamento. Então, é legal você não abrir mão por enquanto. Eu ainda dou essa dica. Faz sentido. Bom, Fran, a gente quer te agradecer, né? Porque foi um papo maravilhoso, a gente aprendeu bastante. É uma aula aqui, né? Foi uma aula, porque quem pegar essa aula aqui de milhões vai sair com um Instagram aí bem personalizado, com ideias criativas aí, e já sabe aí quais os aplicativos usar, os cursos a fazer. Já tem bastante coisa aí pra começar. O conteúdo aqui é uma consultoria aqui, gente, vocês não estão entendendo. Fran, eu quero te agradecer por ter vindo, por ter aceitado o meu convite, por ter vindo aqui conversar e falar do seu trabalho. E também eu quero pedir para você deixar suas redes sociais, como que as pessoas podem encontrar, as pessoas podem te acessar. E claro que isso faz muito sentido para mim, que eu gosto muito da área e tô aí também junto nas redes sociais. E eu tenho muito a agradecer a você por ter aceitado vir aqui conversar com a gente, porque é muito importante a gente entender que a gente tem que ter essa conexão de se ajudar mesmo. Sim. Porque um soma com o outro, né? Eu queria agradecer de verdade o convite, que nem eu falei pra você na mensagem que você mandou. Eu me senti muito honrada de vir aqui. Fiquei muito feliz com o convite. Me senti muito bem recebida. Muito obrigada de coração. Eu espero que todos que estejam assistindo gostem desse conteúdo, desse material. Se vocês quiserem acompanhar mais a Levier e o trabalho da agência, no Instagram a gente tá como @LevierAgência, tá? Se vocês quiserem acompanhar o meu perfil pessoal, porque eu sou meio blogueirinha ali também... Não tanto, mas eu sou um pouquinho. É @franciluc_Carvalho nas redes sociais. No meu perfil pessoal eu não posto muito de conteúdo de empresa, é mais o meu dia a dia mesmo. Mas a Levier, ela posta absolutamente vários conteúdos na área de gestão de redes sociais e a gente usa o termo faça você mesmo, que é o termo de você consegue aplicar aquilo imediatamente no seu perfil.
Praticar. Pegou a visão, vai lá e pratica. Vai que lá tudo e certo. tá tudo certo, e tem todas as dicas. E em breve nós viremos com novidades. Quem sabe a gente não lança esse curso aí pra quem tá assistindo também, né? Isso aí, ótimo, ó, gente. Fica de olho, hein? Vai lá na Levier e já acompanha, porque tem novidades chegando. Tem novidade chegando. E muitíssimo obrigada. Imagina, eu que agradeço. Gente, é isso. Eu quero pedir pra vocês, se inscreve lá no nosso canal se você ainda não se inscreveu. Vai lá, segue a gente no @falamaellen, no Maellen Jussiane. E claro, a gente tá sempre trazendo muitos conteúdos maravilhosos. A gente traz aqui, na verdade, não são apenas conteúdos, são aulas maravilhosas, porque cada vez a gente aprende mais. Eu quero agradecer a todos. Pedir pra vocês aí comentar muito, compartilhar no família, vai lá com a fofoqueira lá do bairro, Manda pra todo mundo mesmo. manda pra geral. E você aí que tá escutando, eu agradeço muito por estar aqui sempre com a gente. Beijo, beijo e até a próxima.